Olá, Intercases! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Emily Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de eu começar a contar o caso de hoje, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação, e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Hoje nós vamos falar de mais um caso brasileiro, e eu já aviso que esse caso é daqueles pesados e que vai deixar você com o coração partido. Nós estamos falando do caso Lucas Terra, e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Lucas Terra nasceu no dia 19 de outubro de 1986, em Salvador, Bahia. Ele era o mais novo de 3 filhos do casal Carlos e Marion Terra. A família era muito religiosa e passou todos os ensinamentos para o menino que, desde a infância, era um garoto doce, educado e era visto sempre como mais inteligente e mais maduro do que se era normal na sua idade. A família morava na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, em uma casa que ficava bem em frente ao mar. Quando chegou à pré-adolescência, o Lucas se tornou um garoto ainda mais centrado. Ele era extremamente educado e, diferente da maioria dos adolescentes, ele não apresentava problemas à sua família. Ele nunca contestava nada que seus pais falavam e sempre seguia todas as regras. Como eu já falei, a família Terra era muito religiosa, então desde novo o Lucas foi ensinado a ir à igreja e ajudar nos serviços. Todos que iam à mesma igreja ficavam maravilhados com a fé e a serventia do menino, e ele sempre dizia que, na verdade, ele amava o que fazia e amava ajudar. No ano de 2000, a família Terra decidiu que iria mudar para a Itália, onde eles montariam um restaurante na cidade de Parma. Então, em dezembro de 2000, a Marion Terra se muda para a Itália para já ir organizando o restaurante deles e o imóvel onde eles morariam. Enquanto isso, o Lucas ficou no Brasil com o seu pai e ele decidiu que eles viajariam para Salvador para se despedir de parte da família que ainda morava lá e alguns amigos do pai dele. Então, no dia 5 de janeiro de 2001, pai e filho viajam do Rio de Janeiro para Salvador e eles se hospedaram na casa do irmão mais velho do Lucas, que tinha esposa e filhos. É importante enfatizar que o Lucas não estava tão contente com essa viagem para Salvador. Na verdade, ele tinha muitos amigos no Rio de Janeiro, então por ele preferia passar esses últimos meses no Rio, mas ele nunca contestava o que os pais falavam, ele dava opinião e não era não para ele, então ele acabou indo para Salvador com o seu pai. E como ele sabia que ele passaria longos meses, na cidade de Pituba, em Salvador, ele decidiu procurar outra igreja universal para ele continuar o propósito dele naquela cidade. Foi aí que ele encontrou uma igreja universal que ficava a mais ou menos 100 metros da casa do irmão dele, e ele foi lá para participar do culto e se apresentar. Chegando lá, ele se apresentou e disse que já trabalhava como auxiliar na Igreja Universal do Rio de Janeiro e que ele gostaria de continuar o seu propósito servindo aquela unidade. Nesse dia, ele conheceu o pastor Silvio Galiza, o qual era responsável pela organização dos cultos e as atividades missionárias daquela unidade. Com o passar dos dias, o pastor percebeu a serventia do menino e a boa vontade dele para com as tarefas da igreja. Foi aí que o nomeou como auxiliar missionário. Nesse meio tempo, enquanto estava na cidade, ele comentou com a sua mãe por telefone que o seu novo sonho era se tornar obreiro da igreja, pois a igreja onde ele estava frequentando o fascinou ainda mais. Nessa nova igreja, ele passou a participar de um grupo de jovens que ajudava nas doações da comunidade e a evangelização do grupo. Testemunhas dizem que desde que se conheceram, o Silvio passou a querer controlar a vida pessoal de Lucas. O pastor, de 21 anos na época, observava todas as atitudes do menino e o repreendia sempre que o via conversando sobre assuntos paralelos com outros jovens do grupo. O Lucas passou a ser perseguido pelo pastor. Ele sempre queria estar por perto, vendo o que o garoto fazia e sempre designando cada vez mais atividades para ocupar o Lucas. O pastor Silvio, apesar de ser muito conhecido pela sua missão universal, ele também tinha um histórico um pouco duvidoso. Isso porque pouco tempo antes o Silvio exercia um cargo superior em outra unidade da Universal, mas por conta de alguns comportamentos inadequados descobertos pela congregação, a secretaria o transferiu para outra igreja em Pituba. E algumas testemunhas dizem que por conta do seu histórico oculto, alguns conhecidos o apelidaram de secretário do diabo. Aproximadamente 2 meses depois, em fevereiro de 2001, o Lucas se apaixonou por uma das meninas que frequentavam o mesmo grupo de jovens que ele, e ele pediu a mão dessa menina em oração, que, para quem não sabe, é um tipo de namoro da igreja. Mas é claro que, mais uma vez, o Silvio não gostou dessa decisão e ele chegou a dizer para o Lucas que namorar naquela etapa da vida dele podia o desviar do seu propósito divino, e ele dizia também que homens que têm propósito com Deus não podiam se distrair.
Segundo algumas testemunhas, nessa época o Silvio ficou ainda mais rigoroso para cima do Lucas e ele designava tarefas mais braçais para ele fazer, como por exemplo, ele começou a mandar o Lucas a limpar o banheiro da igreja, sendo que tinha uma pessoa que fazia isso, que era responsável pela limpeza da igreja inteira, mas ao mesmo tempo o Lucas não via problema nenhum e sempre que ele era perguntado se ele não se incomodava em fazer esse tipo de trabalho, ele dizia que o que ele estava fazendo dentro da igreja não era para os homens e sim para Deus. Mas ao mesmo tempo os outros jovens do grupo disseram que aquilo não era normal, que o Silvio tratava ele de uma forma diferente e que eles entenderam aquilo como se fosse uma punição por ele estar namorando. A namorada do Lucas disse que desde o começo ela já tinha entendido que o Lucas amava o que fazia, que ele vivia para a igreja, mas que com o tempo ela foi percebendo que aquela relação que ele tinha com o Silvio não era normal e ela chegou a dizer que o Silvio era obcecado pelo garoto e que ele se aproveitava da boa vontade do Lucas. Ainda naquele mês, o pastor Silvio chamou o Lucas e outro garoto para ajudarem na organização da igreja depois do culto e eles ficaram lá depois do culto para organizar o local. Só que em determinado momento o Silvio falou que estava muito tarde e que seria melhor que eles passassem a noite no templo naquela noite. O Lucas ligou para o seu pai e pediu se ele podia ficar no templo naquela noite com outro garoto e o seu pai não viu problema nenhum. E depois que eles organizaram as coisas, eles se juntaram os três, fizeram uma oração e decidiram que estava na hora de dormir. Só que foi nesse momento que o Silvio levou um travesseiro para o menino que estava junto com eles e pediu que ele dormisse no templo, enquanto ele convidou o Lucas para dormir com ele na mesma cama num dormitório que tinha atrás da igreja, que era destinada para os missionários. E é claro que esse episódio não ficou só entre eles, porque no dia seguinte todo o grupo já estava falando desse episódio e chegou nos ouvidos dos sacerdotes que comandavam a igreja. Eles escutaram aquilo e acharam um comportamento inaceitável e eles transferiram o Silvio novamente de unidade da Universal. Só que apesar desse assunto ter dado o que falar, ele não saiu da igreja, né? Eles tentaram esconder esse escândalo a todo custo. E o pai do Lucas foi uma das pessoas que não ficaram sabendo, nem o Lucas falou pra ele, porque ele achava que era inconveniente falar. Eu acredito que ele tenha sentido vergonha. Então ele só falou para quem interessava, que eram as pessoas que comandavam a igreja, que podiam fazer alguma coisa contra isso. E depois ele simplesmente esqueceu o assunto. Só que apesar de ter sido transferido, o Silvio não foi proibido de participar das reuniões daquela igreja, então ele frequentava sempre, ele continuava indo até lá, e ele sempre estava em volta do Lucas. As testemunhas dizem que ele estava sempre disposto a continuar perseguindo o menino. No dia 21 de março, Lucas acorda por volta das 6 horas da manhã, muito animado, pois aquele era o dia de culto. Ele veste uma camisa branca de manga comprida, calça social e sapatos pretos. Ele tomou seu café da manhã junto à família e depois se locomoveu até a igreja. À 1 da tarde, ele volta para casa, almoça e disse a seu pai que iria para o templo de Pituba, onde o pastor Fernando Aparecido da Silva ministrava, pois ele era o pastor responsável pelos cargos da missão e queria conversar com ele. Isso o deixou muito animado, pois ao que tudo levava a crer, essa conversa seria sobre a possibilidade dele se tornar obreiro da Igreja Universal. Ele vai, e às 5 horas da tarde ele retoma para casa, toma outro banho e se despede novamente do seu pai, pois dali voltaria para a igreja para auxiliar no culto da noite. Naquela noite ele foi até o templo, participou do culto e depois ele se juntaria ao grupo de jovens para eles saírem comer em outro lugar. Então era por volta das 8 horas da noite quando o Lucas estava na frente do templo com os seus amigos e a sua namorada, quando o pastor Silvio aparece e pede que o Lucas o acompanhasse. O pastor Silvio disse que aconteceria uma roda de oração em outra igreja da Universal e que ele precisava da ajuda do Lucas para ministrar. Segundo alguns amigos, o Lucas parecia estar relutante se iria ou não, mas por fim ele decidiu se desprender do grupo para ajudar nessa outra igreja. Junto com o Silvio no carro estava outro pastor auxiliar, mas no meio do caminho eles pararam no bairro Vale das Pedrinhas, onde esse pastor desceu e ficou num ponto de ônibus e a partir dali o Silvio e o Lucas seguiram sozinhos. No meio do caminho, o Silvio parou em um posto de gasolina e o Lucas decidiu ligar para o seu pai, dizendo que ele estava indo para outra igreja para ajudar no culto de lá e que provavelmente ele iria se atrasar, mas que não era para ele se preocupar porque ele estava com o pastor Silvio e que logo pela manhã ele voltaria para casa. Mas infelizmente, esse foi o último contato que Carlos teve com o seu filho. No dia seguinte, o Carlos acorda e, percebendo que o seu filho ainda não tinha voltado para casa, ele sai e vai à procura do Lucas. E já que na última ligação o Lucas tinha dito que estava com o pastor Silvio, o pai dele foi até a igreja, encontrou o pastor Silvio e perguntou sobre onde estaria o garoto, e ele disse que na noite anterior, depois do culto, no Rio Vermelho, ele tinha deixado o menino num ponto de ônibus, onde ele pegaria o ônibus para voltar para casa.
O Carlos vai até a igreja do bairro Rio Vermelho e, surpreendentemente, ninguém tinha visto o menino no culto da noite anterior. Foi aí que ele decide ir até a delegacia para reportar o desaparecimento do Lucas, mas ele é informado de que teria que esperar 48 horas para fazer a denúncia oficial. Naquela época, ainda não existia lei de busca imediata para menores de idade. Desesperado, o Carlos imprime vários cartazes com a foto do filho e o seu número, e espalhou pela cidade inteira para que, se alguém o visse, entrasse em contato. O Carlos foi até a Igreja Universal do bairro Santa Cruz, onde seu filho esteve na última noite, e lá ele passou a noite em claro na esperança que seu filho aparecesse e dissesse que tinha apenas se perdido pela cidade e que tudo não passou de um susto, mas o dia amanheceu e Lucas ainda não havia aparecido. Naquele dia, como de costume, a Marion ligou da Itália para saber como seu marido e filho estavam, mas Carlos disse que estavam todos bem e que Lucas estava na igreja. No primeiro momento, ele não teve coragem de dizer que o seu filho estava desaparecido, pois isso preocuparia a mãe, que em outro país não conseguiria manter a calma. O Carlos também pediu ajuda para um amigo e eles vasculharam todos os hospitais da cidade procurando pelo garoto, mas eles não o encontraram. 2 dias depois do desaparecimento de Lucas, no dia 23 de março, às 5h30 da manhã, o Carlos vai até a igreja novamente para falar com Silvio. Dessa vez, ele dá outra versão totalmente diferente sobre a noite que ele esteve com o menino. Na primeira vez que foi perguntado sobre Lucas, ele disse que tinha deixado o menino em um ponto de ônibus, e dessa vez ele informou que havia deixado em frente à empresa Ceasa no bairro Rio Vermelho. Nesse mesmo dia, o Carlos recebeu uma ligação de um homem da igreja dizendo que a polícia tinha achado um corpo carbonizado em um bairro próximo ao Rio Vermelho e que era para ele ir até lá para tentar fazer uma identificação. Em desespero, o Carlos foi correndo para lá e quando ele chegou, ele foi recebido pelo mesmo homem que havia ligado para ele. Ele não conhecia aquele homem e a polícia estava lá também cuidando de todo aquele caso, estava um caos no lugar e eles disseram que o corpo estava carbonizado dentro de um caixão de madeira. O Carlos ficou ainda mais aterrorizado com aquilo, ele não tinha coragem de ir olhar se era o filho dele ou não. Então esse homem desconhecido disse que conhecia o Lucas e se ofereceu para ir lá identificar o corpo. Ele foi até lá e pouco tempo depois ele voltou e ele disse para o Carlos que não era o corpo do seu filho, que não tinha semelhança alguma. E é claro que naquele momento o Carlos ficou muito mais aliviado, mas também é claro que aquele homem estava mentindo. A polícia estava no local e já estava trabalhando para entender o que tinha acontecido ali. Eles foram informados que aquele terreno era de posse da Igreja Universal e que era usado para queima de pedidos de oração na Fogueira Santa. Investigando, eles descobriram que na noite do dia 22, entre 11h30 e meia-noite, uma Kombi com 3 homens estacionou no terreno e atrás dela chegou 2 homens em uma moto. O informante disse que labaredas de fogo subiram e logo depois os homens foram embora em alta velocidade. E quando o Carlos ficou sabendo disso, ele foi até a sede da Universal para conversar com o diretor responsável da instituição. E lá a secretária o recebeu e pediu que ele esperasse, mas depois de 9 horas de espera, ele foi embora sem que o responsável o atendesse. Naquele momento, ele resolveu ligar para Marion e contar a verdade, que o filho deles estava desaparecido, que ele estava desesperado procurando o garoto. E é claro que o mais rápido possível ela veio para o Brasil para ajudar nas buscas. O corpo encontrado no terreno foi levado para análise de necropsia e a perícia levantou algumas informações. Infelizmente, baseado na análise de DNA, o corpo carbonizado foi identificado positivamente como sendo de Lucas Terra. Havia tecido ao redor das mãos e do crânio que tapava a boca e o nariz da vítima. Dentro do caixote e por todo o corpo haviam pedaços de papéis e uma substância inflamável que estava em grande quantidade localizado no rosto. A análise minuciosa nas cinzas dos papéis restantes identificaram que se tratava de páginas da Bíblia. A polícia identificou que o caixote havia sido feito recentemente. A prática de abuso sexual durante o crime foi cogitada, mas foi impossível determinar porque o corpo estava carbonizado. Mas conforme a perícia, Lucas foi espancado, amarrado, amordaçado e colocado ainda vivo dentro do caixote. Com isso, o laudo de perícia médica determinou que a causa da morte foi a carbonização, ou seja, ele foi queimado vivo. A polícia também descobriu que o tecido usado no crime se tratava de um pedaço de cortina e que pertencia ao Templo da Universal do Rio Vermelho. Com base nessas descobertas, a polícia concluiu a acusação de Silvio Galiza pelo assassinato de Lucas, porém a prisão do pastor não foi concebida. Inconformado, Carlos Terra montou acampamento em frente ao Ministério Público, protestando, até que a polícia prendesse Galiza preventivamente.
A família procurou ajuda do Departamento de Direitos Humanos, ao Ministério de Justiça de Brasília e foram até a ONU, que ficava na Suíça, até que o julgamento de Silvio fosse marcado. Desde o primeiro depoimento à polícia, o Silvio alegou inocência e disse que só aceitaria ser preso se a polícia conseguisse provar a autoria no crime. A família de Lucas, tal como todas as testemunhas que ajudaram no caso, disseram que sofreram ameaças por parte de Silvio e outros ministrantes da Igreja Universal. No dia 9 de junho de 2004, Silvio Galiza é condenado a 23 anos e 5 meses de prisão por assassinato triplamente qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. O promotor de justiça da época sempre dizia que tinha certeza que, além do acusado, haviam mais pessoas envolvidas no caso, mas naquele momento não havia provas o suficiente para incriminar os demais. Em novembro de 2005, a defesa do Silvio Galiza pediu um novo julgamento e, com isso, a sua pena foi reduzida a 18 anos. Em 2006, o caso Lucas Terra foi contado no programa Linha Direta e eles procuraram a administração da Igreja Universal para dar um depoimento, mas o contato foi negado. Só que depois da entrevista que o Silvio deu ao Linha Direta, todo esse caso teve uma tremenda reviravolta. Segundo o Silvio, na época do crime, ele não podia contar tudo o que sabia, pois teria sido ameaçado de morte. Dessa vez, ele contou uma versão que contradizia todas as anteriores, que já se diferiam uma das outras. Nessa nova versão, ele acusou o pastor Joel Miranda e o bispo Fernando Aparecido da Silva, ambos atuantes da Igreja Universal, e segundo ele, os homens eram os reais assassinos. Ele contou que tudo aconteceu, pois na tarde do dia 21 de março, o Lucas teria ido até a igreja onde flagrou o Fernando Aparecido e o Joel Miranda tendo relações sexuais dentro do templo, e por conta desse flagra, eles teriam assassinado o menino. Silvio também alegou que foi obrigado a ajudar no despacho do corpo e que foi ameaçado de morte pelos pastores. Segundo ele, eles teriam prometido matar ele e toda a sua família se a polícia descobrisse o envolvimento deles no crime. No entanto, Silvio nunca admitiu ter levado Lucas ao encontro dos pastores na noite do dia 21. Em 2008, o Fernando Aparecido foi preso, mas depois de alguns meses ele ganhou o direito de responder o processo em liberdade. O Silvio Galiza cumpriu 7 anos da sua pena em regime fechado e depois ele ganhou a liberdade condicional em 2012. A justiça determinou que a Igreja Universal teria que pagar uma indenização de R$2 milhões para a família Terra. O débito foi quitado e depois disso a Igreja Universal publicou uma nota apoiando a inocência dos 2 pastores que respondiam todo o processo em liberdade e continuavam atuando como pastores da Igreja Universal. Em 2017, a justiça determinou que os 2 pastores fossem a júri popular, mas em 2018 esse processo foi anulado pelo STF e a justificativa era falta de provas. Em 2019, Carlos Terra faleceu de parada respiratória promovida por cirrose hepática. Ele sofria de depressão por conta do caso do seu filho, mas nunca desistiu de lutar pela justiça. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para que a justiça fosse feita, mas infelizmente não esteve aqui quando ela aconteceu. Em abril de 2023, 22 anos após o caso, Fernando e Joel foram a júri popular. O processo de julgamento ocorreu no Fórum Rui Barbosa, em Salvador, e levou 3 dias. 15 testemunhas, sendo 10 de defesa e 5 de acusação, foram ouvidos pelo júri. Os promotores de justiça e advogados de defesa da dupla de acusados participaram da fase de debate e tentaram convencer os jurados da inocência dos 2 por 2 horas e 30 minutos. No dia seguinte, Fernando e Joel foram ouvidos por cerca de 5 horas. As esposas dos 2 pastores também testemunharam a favor dos réus, mas o júri identificou contradições no depoimento dado às companheiras de ambos. Durante o depoimento, Marion acompanhava o processo e se emocionou diversas vezes. No momento da defesa dos acusados, ela se retirou do salão principal e ficou junto aos seus filhos do lado de fora, onde também haviam alguns apoiadores que aguardavam ansiosos pelo tão esperado veredito. Às 21h30 da noite do dia 27 de abril, a sentença foi proferida pela juíza Andréia Sarmento. Eles foram condenados a 21 anos de prisão por assassinato triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Também foram considerados 3 agravantes do homicídio, sendo ele motivo torpe, o emprego do meio cruel e a impossibilidade de defesa da vítima. E quanto ao Silvio Galiza, ele cumpre hoje o restante da sua pena em regime aberto. Antes da sua morte, o Carlos publicou o livro Lucas Terra, Traído pela Obediência, onde ele fala sobre o caso do seu filho e a luta incansável pela justiça. Esse livro carrega toda a dor da família Terra, conta a história de anos de impunidade, de ameaças e da tristeza do Carlos, que partiu sem que pudesse presenciar o alívio.
E a Marion hoje vive uma vida mais leve, mais descansada e aproveita o restante do seu tempo com os seus outros filhos e os seus familiares. Apesar de que a justiça foi feita nesse caso, ele me lembrou muito o caso Emmett Till, que eu já contei aqui no canal, que também foi um caso em que a família lutou por anos, né, para conseguir a justiça e infelizmente não conseguiu porque o caso prescreveu. E esse tipo de caso me deixa mais triste porque mostra como a justiça pode ser comprada por dinheiro ou por poder, mas é importante lembrar que a internet está aqui e nesse caso do Lucas Terra foi muito importante porque teve uma demanda enorme na internet, principalmente agora no último ano que estava prestes a prescrever o caso, então eles não teriam mais o que fazer. Para quem não sabe, todo o processo tem um tempo limite e depois disso a jurisprudência pode anular o caso, arquivar, prescrever e depois disso ninguém mais pode ser criminalizado por ele, ninguém mais é preso. E quando acontece isso, gente, é muito triste por conta, né, da luta da família por todos esses anos, né, e nada é feito. Mas graças à internet e à movimentação que esse caso teve por aqui, esse caso foi resolvido, teve justiça. E a gente tá aqui para lembrar que a gente vai continuar falando sobre esses casos, a gente não pode deixar cair no esquecimento, porque é para isso que a gente tá aqui, né? Mas é isso aí, gente, esse foi o caso de hoje. Antes de sair, não esquece de deixar o like pra mim aqui embaixo, pra me ajudar na divulgação. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui e você não pode perder nenhum. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!